É bem comum as pessoas que adentram para a vida de comunhão com o Criador pensarem se têm ou não um chamado especial para exercerem no reino de Deus. Já sabe para que o Eterno lhe escolheu? Shalom! Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach e vai ao ar sempre após o horário do Havdalah. Sabe-se que nós procuramos sempre apresentar um assunto que seja relevante para o contexto da vida dos messiânicos. E hoje temos um assunto que talvez seja muito útil para você. O assunto é: já sabe para que o Eterno lhe escolheu? É bem comum as pessoas que adentram para a vida de comunhão com o Criador pensarem se têm ou não um chamado especial para exercerem no reino de Deus. Um grande número das pessoas que creem em Yeshua se acomoda pensando que só o fato de Yeshua provê-los de perdão, paz, certeza na esperança de vida eterna, dar o pão de cada dia, por curá-los quando enfermos, por se alegrarem quando reunidos na congregação dos salvos, entendendo que o Criador de todo o universo está à sua disposição para atendê-los sempre que lhe pedirem alguma coisa. Seja um indicativo, isso não pode ser um indicativo, alguns pensam que é, de que é para isso que você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Bem, desculpe-me pela sinceridade, mas na verdade essa forma de ver a vida de um filho de Deus está bem equivocada. Essa visão é bastante egocêntrica, e esse contingente de pessoas querem se colocar como senhores do Senhor, ou querem ser como filhos mimados, onde o pai faz toda a sua vontade e eles não precisam fazer nada. É só esperar para ir para o reino dos céus. Há também aqueles que se sentem tão gratos pelo que receberam que querem fazer alguma coisa, mas não sabem o quê. E esperam que alguém lhes diga, façam isso, façam aquilo, mas não tomam a iniciativa de se deixarem usar pelo Eterno em qualquer oportunidade que possa surgir. Vamos observar as Escrituras para vermos qual é a maneira certa de nos colocarmos a serviço divino. Bom, vamos começar lendo Gênesis 2, verso 15. Diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Vemos pelo texto que o homem, enquanto ainda morava no jardim do Éden, não tinha uma vida de sonho em um paraíso tropical, deitado em uma rede à sombra, tomando água de coco de canudinho, enquanto o Criador fazia todas as coisas. Ele foi sendo gradativamente treinado para exercer atividades relevantes à vida neste mundo, ainda que houvesse um ambiente excelente de vida naquele lugar. Entre as atividades que lhe foram dadas, eventualmente o Eterno lhe dava algumas atribuições especiais. Por exemplo, em Gênesis 2, verso 19 e 20, diz assim: Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então vemos que o homem tinha que conhecer
todos os seres da criação, para administrá-los e dominar sobre eles. Será que esse trabalho foi rapidinho? Creio que não. Vamos ler mais. Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Bem, não me parece que os primeiros dias de vida do ser humano foram monótonos. Mas as atividades do homem não se restringiam ao serviço material. Havia o contato com o Criador, periodicamente. Eles sabiam quando ele se aproximava para conversar. Conforme Gênesis 3, verso 8 diz: quando o homem e sua mulher ouviram os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então eles já conheciam os passos quando o Eterno vinha conversar com eles. E esta foi a última vez que eles falaram na que era então a sua rotina, pois depois deste encontro as coisas ficaram mais complicadas. Mas nem por isso o Eterno deixou de dar atribuições a pessoas escolhidas. A descendência de Adão também aprendeu coisas novas. Eles aprenderam que deveriam apresentar sacrifícios ao Senhor. Antes da queda, não, mas agora eles precisavam, conforme vemos em Gênesis 4, versos 3 até o 5, que diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. E vemos que já nessa época tinham os que sabiam obedecer às instruções e os que queriam inventar serviços diferentes do que o Eterno havia dito para fazer. Fica bem claro que muita gente ainda age assim. O capítulo 5 de Gênesis mostra que por uma boa quantidade de anos não houve muitas pessoas que foram instruídas por Deus para alguma atividade mais específica, até que ele resolveu destruir a humanidade. Aí então foi escolhido Noé para fazer algo específico e importante. Lá em Gênesis 6, versos 13 e 14, diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Então ele se empenhou por muitos anos para realizar a tarefa recebida do Criador. Então vemos que um homem foi escolhido para fazer algo relevante em toda a sua geração. E não foi pouco tempo. Ele viveu bastante, mas só esse trabalho ele levou cerca de 100 anos para fazer. Passaram-se mais algumas gerações sem alguma pessoa ser chamada pelo Eterno para um serviço significativo. Então surge Avram. Gênesis 12, versos 1 e 2. Então
o Eterno disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. A obediência era a tônica da vida de Abraão. E mesmo com pouca experiência deste relacionamento com o Eterno, o que lhe custou alguns dissabores, ele foi um exemplo para muitos. Abraham teve a promessa de que haveria sequência dessa chamada na sua linhagem. E assim vemos cumprida em Yitzhak. Gênesis 26, versos 4 a 6, diz assim: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. E também teve o caso de Jacó. Gênesis 28, 13 e 14, que diz assim: ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Podemos ver que todos esses foram chamados pelo Eterno para que cumprissem um projeto muito especial. Nenhum deles pediu para ser chamado, mas quando receberam esse chamado, não contestaram. Então o Eterno já chamou na sequência, na família, Abraham, Yitzhak e Jacó. Assim surge uma enorme lista de pessoas que são citadas no Tanar. Pessoas que nada tinham de especial, senão apenas a disposição de obedecer a um chamado, e puderam fazer o que nunca poderiam imaginar. Alguns até tiveram vontade de desistir, como foi o caso de Moshe. Em Números 11, versos 14 e 15, diz assim: não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Bem, Moshe, naquele momento, realmente estava desanimado, porém, prevaleceu o chamado e ele foi até o fim. De uma forma geral, durante o período do Tanar, toda a primeira aliança, a maioria das pessoas religiosas sérias simplesmente viviam conforme o ordenado. Apresentavam seus sacrifícios, cumpriam as ordenanças, mas não tinham nenhum chamado especial. Isto ficou apenas para alguns poucos realmente escolhidos. Podemos destacar alguns casos interessantes, como foi o chamado na vida de Esther. Esther, capítulo 4, versos 12 a 14, diz assim: quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento, certo? Para um momento como este que você chegou à posição de rainha?
Bem, Mordecai até questionou isto, sabendo que ela ficou relutante quando ele levou o assunto que todo o povo de Israel, todos os descendentes de Abraão estavam ameaçados ali. Bem, o chamado de Esther como rainha é claramente um ato divino, pois ela não teria a menor perspectiva de ser alcançada ou alçada a esse status devido à sua própria origem. Mas para salvar uma nação especial, o Eterno chama quem ele quer usar. Também podemos chamar a atenção para o caso de Shemuel. Ele era um descendente de Levi, da família de Coate. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 4, diz assim: Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Eis-me aqui. Todo mundo que já leu as Escrituras conhece a vida de Samuel e nós sabemos o quanto ele foi usado pelo Eterno. E é interessante nós encontrarmos palavras hebraicas constantes neste verso. Duas palavrinhas nós vamos destacar. Uma é a palavra vaikra, que é traduzida como e chamou, onde está ali. O Eterno chamou Samuel. E depois a resposta de Shemuel, Hineni, eis-me aqui. Quando Shemuel foi chamado, ele não questionou, ele não duvidou, ele se colocou à disposição para obedecer e, a partir desse momento, iniciou o seu chamado como profeta do Eterno. Agora vamos ver um pouco sobre os chamados do Brit Hadashah, da Nova Aliança. Yeshua começou o seu ministério chamando alguns seguidores. Vamos ver o texto de Mateus, capítulo 4, versos 18 e 19, que diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Yeshua viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar porque eram pescadores. Disse Yeshua: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Esses foram os primeiros de 12 chamados para uma missão especial. Mas aos poucos, à medida em que o número de seguidores do Messias aumentava, a sua mensagem deixou claro que qualquer judeu que desse ouvidos à sua mensagem estava sendo chamado para sair do lugar comum e assumir uma posição onde o seu chamado começava com o seu próprio testemunho de vida, onde, como eu costumo dizer, as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Somos chamados para sermos testemunhas do que Yeshua fez em nossa vida. Diferentemente do que vimos no período do Tanakh, Yeshua agora estende um chamado a todos os seus seguidores, ainda que para alguns haja também chamados especiais. Em Mateus 22, verso 14, diz assim: Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pode-se dar muitas interpretações a este texto, mas fica claro que Yeshua chama muitos, mas destes, vários vão optar por serem turistas da rede Água de Coco. Mas outros vão ser chamados para uma missão especial. Nós vemos isso. Quanta gente fica só na tranquilidade, mas não mexem nem um fiozinho para ajudar na obra de Deus. Sobre este propósito, nós temos uma descrição detalhada feita por Shaul na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versos de 28 a 30, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com
o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Os que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Ele conhece em quem pode investir com uma preparação espiritual para realizar alguma coisa. O Eterno não chama ninguém para ficar ocioso. Ele dá os recursos para que se produza alguma coisa. Vamos ler o texto de Atos, capítulo 2, versos 38 e 39, que diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Yeshua, o Messias, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A atuação do Espírito de Deus ajuda muitos a serem capacitados no desempenho das suas atividades do reino de Deus. O chamado pode ser específico para algumas atividades que têm algum destaque. Por exemplo, vamos ver o que está lá na primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 11. Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro confiança. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia e a outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Esse chamado é claramente uma opção de Deus. Só Ele pode definir quem será usado em um determinado ministério e qual dom será manifesto. Alguns também serão escolhidos e chamados para outro tipo de atividade que vai requerer grandes responsabilidades, como o que diz na carta aos Efésios, capítulo 4, de versos 1 ao 13, 11 ao 13. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo do Messias seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude do Messias. Bom, mas nem todos os chamados terão uma incumbência que tenha algum destaque ou seja visível. Muitos serão chamados para atividades ou ministérios que são muito importantes, mas haverá pouco reconhecimento entre os homens. Mas os verdadeiros servos do Eterno o cumprirão sabendo que não o fazem para os homens, mas para aquele que os chamou. Alguns que tenham uma visibilidade maior ainda precisam tomar muito cuidado para que a vaidade, o orgulho
e a arrogância não os domine, o que causará graves prejuízos espirituais. Alguns almejam cargos e destaque, não para servirem a Deus com valor, mas para serem vistos e admirados. Vamos ver o que diz Yeshua sobre isso em Mateus 6, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Não é só isso, vamos ver também Mateus 23, versos 5 até o 7, que diz assim: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, e de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Continue lendo o texto que você vai ver que Yeshua não aprova mesmo esse tipo de atitude. Se você ainda não sabe se tem um chamado mais específico, não se preocupe, pois o Eterno tem o tempo certo para todas as coisas e não há como acelerar ou atrasar este chamado. Saiba que cada vez que você dá o seu testemunho sobre o que você crê, você já está cumprindo o seu chamado. Uma pessoa pode ter mais de um chamado ao longo da vida. Então não pense que você terá uma vida monótona, não. Davi, o rei Davi, teve um primeiro chamado como pastor de ovelhas. E lá o Eterno realizou coisas importantes, como o inspirou para compor belas canções de adoração a Deus. Ele foi capacitado a vencer feras que ameaçaram as ovelhas do rebanho, mas depois ele foi escolhido para tocar a harpa para acalmar o rei Shaul. E, por fim, foi chamado para ser rei. Então não se preocupe. Se acha que o seu chamado está demorando, ou se não tem nenhum chamado, quem ama o Eterno sempre será chamado. E tem um detalhe também de que observamos. Ele nunca chama desocupados. Todos os chamados tinham ocupações e responsabilidades de acordo com as Escrituras. Disponha-se. O Eterno quer e vai usar a sua vida quando Ele quiser, onde Ele quiser e da forma que Ele quiser. Agora, quando o Eterno te chamar, responda: Hineni, eis-me aqui. Que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.